Olá, amigos e amigas da TV Suprem, nós estamos reunidos para mais um programa do Papo Suprem. Hoje nós vamos falar de sociocracia, um sistema muito interessante que vale a pena ser conhecido. E vamos conversar com a Luísa Pádua. Imaginem vocês que ela é permacultora, é formada em biologia, mestre em ecologia e desenvolvimento sustentável pela Université de Montpellier II, é designer de informações pela Mirar, uma empresa destinada a isso, facilitadora de projetos pelo sistema Dragon Dreaming e atualmente estudante de sociocracia, comunicação não violenta e yoga. Ela também está estabelecida no Instituto Ipoema desde 2011, sendo que passou a diretoria nos últimos 2 anos. Luísa, um prazer ter você aqui, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Vamos conversar um pouco, tá certo? Então, a primeira pergunta que chama a atenção é como é que se administra esse pool de conhecimentos aqui, como é que é isso? Porque eles têm um denominador comum, sustentabilidade, não violência. Fala um pouquinho disso, como é que foi tua história nesse desenvolvimento todo? Exatamente, eu comecei pela biologia, apaixonada pela vida, pelo estudo da vida e sempre muito preocupada com as questões de ecologia, de sustentabilidade. Fui fazer meu mestrado nessa área e eu descobri a permacultura. Quando eu descobri a permacultura, eu descobri que as soluções existem. Nós podemos viver hoje de maneira sustentável. Só que quando a gente fala de sustentabilidade, não é só uma questão da água que eu vou beber, da comida que eu vou comer e da casa que eu vou morar. A gente precisa falar de comunidade, de educação, de construções, todos os aspectos entram, né? Infraestrutura. Infraestrutura. E entre eles, a gente precisa, por exemplo, criar projetos coletivos. A gente precisa definir como que a gente vai fazer isso. E aí eu descobri o Dragon Dreaming em 2011, né? Rapidamente, o Dragon Dreaming é um sistema... O Dragon Dreaming é um sistema de criação de projetos colaborativos, né? Então a gente vai despertar a inteligência coletiva, a gente vai sonhar com os nossos projetos e ele é muito poderoso para conectar pessoas e fazer os nossos sonhos virarem realidade. Objetivamente, né? Bem Isso. objetivamente. Trazer os nossos sonhos para a realidade, né? E aí, ótimo, nós temos um projeto, mas aí nós precisamos, por exemplo, nos relacionar. Então, eu descobri a comunicação não violenta, é uma forma de a gente conseguir se expressar, ouvir claramente e lidar com questões pessoais e questões profissionais. Nós precisamos também tomar decisões. Nós precisamos definir como que vai ser a estrutura da nossa organização, como vão ser tomadas as decisões, quem vai gerir o dinheiro, quem vai tomar as maiores responsabilidades da instituição. E para isso a sociocracia tem sido incrível. A gente tem trabalhado com a sociocracia já há mais de 2 anos, quando eu conheci, e ela é realmente uma ferramenta muito poderosa. Então, eu vou trabalhando com um patchwork de metodologias para ir criando um novo sistema. Mas o denominador comum é sempre a sustentabilidade, um trabalho conjunto, né? Eu gosto muito dos objetivos do Dragon Dreaming, que tem muito a ver com tudo isso. Então, a gente está sempre fazendo um serviço à terra. Nós estamos sempre buscando criar e fortalecer comunidades, seja na execução do projeto, ou seja, dentro do próprio projeto. E nós estamos sempre buscando crescimento individual. Sim, tá certo. Bom, e aí quando você fala que a sociocracia você tem aplicado 2 anos, foi no Ipoema? No Ipoema, notamente no projeto Águas do Cerrado, que está sendo concluído agora, um projeto bem amplo aqui em Brasília, né? Nós trabalhamos com escolas públicas, nós beneficiamos mais de 7.000 alunos de escolas públicas e uma das ferramentas que a gente usou foi a sociocracia para a gestão da equipe. Sim. Então, e me fala um pouco sobre sociocracia, porque para muitos é um termo novo, né? Sim. Mas pelo que você me falou, surgiu em 1850, mais ou menos. Isso. O Auguste Comte, que é um francês, um pensador francês, né? Ele cunhou o termo da sociologia e junto ele criou o termo sociocracia. Só que foi só um século depois, em 1940, que esse termo começou a se desenvolver em prática, né? Então foi um holandês, o Kees Bok, que desenvolveu essa prática numa escola.
né? E aí ele já incorporou nesse momento alguns valores dos Quakers, então sobre a equivalência. Dentro de um círculo, as pessoas, a estrutura de círculo, né, ele já trouxe, e dentro desse círculo a noção de equivalência. E aí ele trouxe também a noção de tomada de decisão por consentimento, que a gente vai conversar um pouquinho daqui a pouco. Então, em 1970, um holandês herdou uma empresa de engenharia e cibernética, e aí ele começou, de fato, a desenvolver a sociocracia dentro dessa empresa que existe até hoje, né? E aí, nesse momento, ele trouxe a noção de elos duplos e de eleições sociocráticas, que a gente vai ver um pouquinho como funciona. Desde então, a gente teve alguns aportes ainda da holacracia e da sociocracia 3.0, que é essa temática que a gente está trazendo agora para Brasília, né? Eu conheço até a sociocracia clássica e agora a gente está trazendo para Brasília o Jamie Price e a Liliana David para dar um curso de sociocracia 3.0. Numa empresa, ela tem uma estrutura e uma meta, uma missão. Essa missão ela é discutida em conjunto como atingir essa missão. Porque normalmente as empresas elas dependem da diretoria, o presidente. Na sociocracia é uma coisa discutida desde a base até a cúpula. A gente pode ter diferentes domínios de autoridade, né? E aí cada círculo tem o seu domínio. Então a gente pode ter um círculo que tem domínio de autoridade para decidir a missão e outro não. Sim, mas em cada círculo de domínio aí existe uma equivalência entre todos os participantes. Dentro de um círculo todos são equivalentes. Entendi. E aí a gente tem que definir se a missão vai ser definida num círculo amplo ou num círculo menor. Bem, meus amigos, nós vamos fazer um breve intervalo e voltaremos a falar com a Luísa Pádua sobre sociocracia brevemente. Já voltamos já. Bem, amigos e amigas, nós vamos voltar a falar com a Luísa Pádua sobre sociocracia. Nós discutimos no primeiro bloco alguns aspectos da sociocracia e agora nós vamos nos aprofundar um pouco mais. Eu queria que você falasse mais um pouco do sistema, que você estava falando de eleições e explica um pouco mais como é que acontece a sociocracia numa organização. Então, nós temos 3 valores básicos na sociocracia. Então, a gente tem, primeiro, a questão da equivalência, que a gente já comentou um pouco. Então, a gente tem círculos e dentro desses círculos todos têm o mesmo poder de voz. Então, nós temos equivalência dentro dos círculos. Nós temos também o valor da eficácia. Então, nós queremos métodos para a gente tomar decisão de uma forma mais participativa, onde todos possam falar e todos possam opinar, mas nós não queremos também perder muito tempo com essas decisões. Então, a eficácia é um valor muito importante. E, por fim, o terceiro valor é a transparência. A gente precisa, numa organização sociocrática, que todas as informações estejam disponíveis a todas as pessoas da organização. Sim. Então, esses são os nossos valores base. Quais são os aspectos da sociocracia quando a gente pensa numa organização? Então, primeiro a gente tem os círculos, que a gente falou. Então, nós vamos ter alguns círculos que têm diferentes responsabilidades. Então, a gente pode ter numa organização o círculo da comunicação, o círculo financeiro, o círculo administrativo e, dependendo do que faz essa organização, outros círculos, né? Esses círculos, dentro deles, têm equivalência e têm poder de decisão sobre aquilo que foi definido para eles, que é o que a gente chama de domínio de autoridade. Então, dentro do círculo da comunicação, eles têm domínio de autoridade para decidir milhares de coisas relativas à comunicação. Mas quando elas envolverem, por exemplo, o financeiro, isso pode ser um domínio de autoridade de um círculo mais amplo, que a gente vai chamar, então, de um círculo de um outro nível, né? Que tem, então, duas pessoas de cada círculo fazem parte dele, que é o que nós chamamos de elos duplos. Então, cada círculo menor escolhe 2 representantes para compor esse círculo mais amplo, que tem, então, um domínio de autoridade mais amplo, onde a gente vai definir questões mais políticas, diretrizes da instituição. Né? Sim, mesmo porque, às vezes, uma coisa aprovada num círculo, ela pode não ser economicamente viável. Aí Exatamente. Precisa ser discutido por uma esfera superior. Exatamente. Então, o Círculo da Comunicação pode trazer uma proposta de adotar
tal ou tal técnica, apresentando, por exemplo, os orçamentos, e o círculo superior, né, mais amplo, ele vai ter pessoas do financeiro, do administrativo e da comunicação, e aí eles que vão tomar a decisão de qual das técnicas vai ser utilizada, por exemplo. Então, para a gente se situar um pouco, porque a gente está acostumado com diretoria, gerência e execução, né, nas empresas. Esse círculo maior seria a diretoria ou não? Seria uma equivalência? Sim, seria a equivalência. Inclusive, a gente tem essa transposição da sociocracia com organizações hierárquicas mais tradicionais. E aí, quando a gente fala de elos duplos, o que a gente pode fazer para fazer essa transição, né, para transpor, é que, por exemplo, o diretor, o gerente, o coordenador de cada área, ele é um dos elos duplos. Ele é uma das duas pessoas, e a segunda pessoa, ela é eleita pelo processo de eleição sociocrática dentro do círculo. Então, aí, essa segunda pessoa não compete, por exemplo, ao diretor da instituição definir quem é o segundo elo duplo. Compete somente às pessoas daquele círculo elegerem. É uma escolha mais sociocrata, né? Exatamente. Não democrata, sociocrata. A gente usa a democracia como um adjetivo, né? Porque, por exemplo, muitas pessoas não sabem que as maiores empresas do mundo, elas têm 3 níveis administrativos, né? Que é o funcionário, a gerente e a diretoria. E no Japão é muito comum o funcionário falar com a diretoria. Enquanto você pega países que têm 7 níveis administrativos e o funcionário raramente fala com a diretoria. Exatamente. Na sociocracia, quando a gente escolhe o elo duplo, a gente quer que uma das pessoas tenha esse olhar mais de fora para dentro, né, de cima para baixo, nas estruturas tradicionais, mas a gente não usa muito essa questão de cima para baixo. E a gente quer que o segundo, ele tenha mais essa função de dentro para fora. Sim. Então, a gente vai ter, sim, nesse círculo mais amplo, a gente vai ter, por exemplo, um aluno numa escola ou um funcionário de uma empresa sentando ao lado do diretor. E naquele círculo, para aquela decisão, ele tem o mesmo direito de voz. Entendi. Bom, isso, de certa forma, inibiria completamente as injustiças, né? Porque em organizações que os departamentos são muito isolados, existe muito problema de ou injustiça ou impedir o desenvolvimento de funcionários. Exatamente. Em estruturas muito rígidas, com hierarquias muito rígidas, a gente tem pouca participação popular, né, ou da base. E a gente tem muito esse sentimento de injustiça. Então, quando a gente permite que as pessoas façam parte da decisão e se responsabilizem, se corresponsabilizem pelas decisões, a gente pode até decidir uma coisa que possa parecer estranha, mas a pessoa faz parte daquela decisão, né? Então, ela tem muito mais empoderamento para acreditar que aquele é o melhor caminho. Me diga uma dúvida, eu não sei se isso está diretamente ligado à discussão filosófica, mas, por exemplo, existe em todas as empresas cargos e salários. Quer dizer, aqui seria uma discussão desse grupo maior, o elo duplo, que decide cargos e salários para toda a empresa? Então, quem vai definir os salários pode ser esse círculo mais amplo ou pode ser o financeiro, né? Quando a gente fala de equivalência, a gente não necessariamente está falando que todas as pessoas vão ganhar o mesmo valor dentro da empresa. Elas têm diferentes níveis de responsabilidade e elas vão receber valores diferentes. Agora, o que é muito interessante é que todos saibam quanto cada um ganha. Isso muda muito também. A gente não costuma ter acesso a esse tipo de informação. E como a gente falou, a transparência é um valor central da sociocracia. Não haveria greve na sociocracia? Não sei, talvez, mas a gente tem a representação para trazer isso antes de uma greve ser necessária, né? Porque eu sinto que no nosso sistema, como é que eu denominaria o sistema? Porque eu chamo democrático. As empresas, elas seguem normalmente, quando não é sociocracia, é o sistema democrático, que é chamado vulgarmente? A gente usa essa expressão, né? Democracia. O demos, né? Democracia vem da palavra demos, do grego, que significa povo. Sim. Enquanto que na sociocracia, o sócio, ele significa uma pessoa, um amigo, uma pessoa com quem você tem uma relação de confiança. Então, você não está falando mais de uma multidão de pessoas, mas sim de algumas pessoas que você conhece e que você confia. E que estão completamente envolvidas com a missão e desempenho da empresa, né? Isso. Bem, meus amigos, nós estamos tendo várias informações que mudam a cabeça da gente, né? Quer dizer, parece
não vou dizer conto de fadas, porque já tem surgiu em 1850. Mas diante da realidade nossa, a sociocracia surge com muita força para transformar o mundo. O Auguste Comte falou que o futuro inevitavelmente seria sociocrata, né? Não era na época dele, mas no futuro. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltaremos a falar com a Luísa Pádua e aí a gente termina as ideias sobre sociocracia. Nós já voltamos já. Bem, amigos e amigas, nós voltamos para o nosso terceiro e último bloco, falando de sociocracia com a Luísa Pádua. E agora nós vamos fechar as ideias. Eu queria voltar um pouco na nossa discussão para falar sobre o consentimento, né, numa estrutura sociocrata. Eu queria que você detalhasse um pouco mais. Sim, esse é um ponto muito importante na sociocracia, porque é como são tomadas as nossas decisões. Então, só para a gente ter um panorama, geralmente, na maior parte dos países hoje, a gente toma as decisões com base na maioria de 50% mais um dos votos, né? Então, nós elegemos presidentes com 50% mais um dos votos. É um sistema interessante, a gente tem a maioria da população querendo aquela pessoa para ocupar aquele posto. No entanto, a gente tem 49% mais milhares, muitas vezes, que não estão contentes com essa solução. É o que a gente tem passado hoje no Brasil, né? Um tema muito polêmico nesse momento. Na oposição completa a isso, a gente tem o consenso, que é quando 100% das pessoas querem aquilo. Isso é interessante, mas é um pouco utópico. Ou, se não é utópico, é uma coisa que exige muito tempo, muita paciência, porque a gente precisa convencer todo mundo de que todos queremos aquela mesma coisa. Então, movimentos como a permacultura, que trouxeram uma quebra em relação ao sistema democrático atual, tentaram um consenso. E é interessante, mas é muito desgastante. E a sociocracia, ele nasce nesse contexto, trazendo o consentimento para a gente ter mais eficácia, ter mais agilidade no processo de tomada de decisão. Então, como que é o consentimento, né? Primeira coisa é que a gente não está buscando aqui a solução perfeita. A gente vai buscar a solução que é boa o suficiente para a gente começar. Então, para a gente chegar ao consentimento, a gente vai poder colocar objeções, se tem algo que a gente discorda, mas essa objeção, ela não pode ser algo do estilo, é porque eu não gosto, que era uma coisa que acontecia no consenso. Enquanto a pessoa falasse, eu não concordo, eu não gosto, eu não quero essa solução, a solução estava travada, a gente não chegava a uma decisão. Sim. No consentimento, essa pessoa não pode colocar uma objeção fundamentada no eu não gosto. Né, numa questão pessoal. Ela tem que argumentar em relação aos critérios que nós definimos anteriormente. Então, se a gente quer abrir aqui uma decisão sobre como nós vamos... eu não sei, eu preciso de um exemplo agora. Vou usar um exemplo que a gente trabalhou ontem. Por exemplo, se nós estamos numa escola e a gente quer decidir qual é a metodologia pedagógica que nós vamos utilizar, uma pessoa traz uma proposta, uma terceira pessoa não pode colocar uma objeção simplesmente porque ela não quer ou porque ela não gosta daquela metodologia. Ela tem que trazer os critérios que foram definidos previamente e falar, olha, essa proposta que você está trazendo tem isso daqui que vai de encontro com esse critério. Então, ou a gente vai ter que reformular o critério, ou a gente vai ter que ajustar a proposta para que ela atenda aquele critério. Mal comparando, significa quando na legislação brasileira tem alguma coisa que não é discutível, vai para o Supremo Tribunal ver se está de acordo com a Constituição, né? Quer dizer, tem uma base para se decidir, Isso. Né? Tem critérios já pré-estabelecidos. E a gente busca, o que eu estava falando, o bom o suficiente. Então, na verdade, a gente não quer que seja a solução perfeita. A gente quer que ela não comprometa a nossa segurança, o nosso bem-estar e que ela vá buscar a realizar o nosso objetivo. Ela está indo na direção de atingir o nosso objetivo, ela não está comprometendo nada, não está botando ninguém em risco, então é bom o suficiente para a gente tentar, vamos lá. Sim. E as empresas adotam, tem várias empresas adotando sociocracia?
Principalmente na Europa, a gente já tem, né? Então, essa empresa já tem mais de 50 anos trabalhando e existe até hoje. No Brasil é um tema relativamente novo, ele está surgindo, né? Aqui em Brasília, a gente trouxe a primeira vez um curso sobre sociocracia há 2 anos, e a gente tem o IPOEMA atuando com sociocracia, a gente tem o Instituto Biorregional do Cerrado, o IBC, também já com essa experiência, e alguns pequenos coletivos estão trabalhando com isso. Sim, o IPOEMA, vocês dão suporte de assessoria para as empresas procuram para saber como é que é? Olha, a procura ainda é pequena, né? As pessoas estão começando a conhecer. Eu, por exemplo, pelo IPOEMA, o ano passado a gente organizou aqui em Brasília a Virada do Cerrado, né? Que foi um evento super importante, colaborativo, e quem puxou foi a Secretaria de Meio Ambiente do GDF. E aí o IPOEMA apresentou a proposta, olha, se vocês quiserem trabalhar com metodologias colaborativas, a gente pode fazer juntos. Então a gente trouxe a sociocracia para estruturar o núcleo criativo, né? Então foi uma oportunidade muito interessante, porque tiveram várias instituições diferentes de Brasília e usaram a sociocracia. Não foi um curso, não foi um coaching específico, mas usaram, né? E os resultados, como é que eles... Foram muito legais. Hoje a gente teve a Virada do Cerrado acontecendo em Brasília, né, durante vários dias, e atingiu um público muito grande, eu não vou lembrar o número agora de cor, né? Mas o mais interessante que eu acho é que foi criar essa rede de instituições, de organizações que acreditam na importância da sustentabilidade, começarem a trabalhar juntas, né? Tanto é que agora já se iniciou o processo de planejamento da Virada do Cerrado 2016. O ano passado a gente fez com 4 meses de antecedência, esse ano a gente já iniciou. Sim, pelo que eu estou sentindo, quer dizer que na sociocracia o planejamento é uma coisa muito mais discutida e até alguns setores da empresa passam por algum sacrifício para atingir metas, né? Porque sustentabilidade, que é o pano de fundo em permacultura e outras áreas, quando é vista do ponto de vista do capitalismo puro e simplesmente, os resultados são econômicos, né? Uhum. Mas aqui não, né? Quer dizer que a estratégia, ela vê o sistema como um todo, né? Uma coisa muito mais ampla. Isso. A gente sempre tem a preocupação com o meio ambiente, né? Sim. Nós, que trabalhamos com permacultura e diversas outras técnicas, né? Então, é importante que a gente possa tomar decisões, mas sem esquecer tanto da questão social quanto da questão ambiental. Então, não só a econômica que vai reger as nossas decisões. Quer dizer, o ser humano é muito mais valorizado numa organização sociocrata, né? Sim, com certeza. E como é que, não sei o quanto você conhece as experiências, os funcionários reivindicam diferentemente, como é que eles se colocam na estrutura? Eu acho que a gente tende a diminuir as diferenças entre um diretor e um funcionário, né? A gente vê que todas as pessoas estão trabalhando juntos para que a gente atinja a nossa missão. É isso que conecta as pessoas. Uma última coisa, isso não tem nada a ver com divisão de lucro, né, da empresa? Não. Cada empresa pode ter a sua própria política, independente de usar sociocracia ou outro modelo. Sei. Eu entendo, porque de repente, no sistema capitalista, o lucro fica concentrado, né? Uhum. Mas, quer dizer, não é pelo fato de ser sociocracia que impede que a empresa tenha esse ou aquela... encaminhamento do lucro. Né? Não, o que a gente espera que tenha é transparência. Então, pode ser que justamente, uma vez que a gente tem transparência, os próprios diretores resolvam fazer diferente do que eles fariam se as pessoas não soubessem. Talvez. Entendi. Luísa, me dá um site para quem quiser procurar vocês. Claro. Qual seria? Então, sobre sociocracia, a gente tem o site www.sociocracia.org.br. E quem quiser conhecer o trabalho do IPOEMA, o nosso site é www.ipoema.org.br. IPOEMA, onde você é diretor agora. Isso. Tá certo. Tá bom, vamos falar outra época sobre permacultura, que é uma coisa muito... Claro, por favor. Muito obrigado pela sua presença. Eu é que agradeço. Você quer dar alguma palavra final aqui, não? Eu acho que é só convidar as pessoas a conhecerem novos modelos, porque se a gente quer criar um novo mundo, a gente também precisa de novas ferramentas para criá-lo. Então... É verdade. Então, muito obrigado pela sua presença, pela audiência de todos e até a próxima com um novo Papo Supra. Obrigado.